O controle de desempenho, por agências executivas, autarquias sob regime especial e agências reguladoras são temas que não abordaremos neste vídeo por uma questão de tempo. O termo autarquia é formado de dois elementos justapostos, autós, que é igual a próprio, e arquia, que é igual a comando, governo, direção, significando a letra etimologicamente comando próprio, direção própria, autogoverno. Cretella Júnior, Apud de Pietro. Boa noite, me chamo Gabriel e estou gravando esse vídeo sobre autarquias com o propósito de atender a proposta de um trabalho do Direito Administrativo 1, que é ministrado na UNIR, campus de Capoal, pelo professor Felipe Minervino. As autarquias são entidades da administração pública indireta. Elas são dotadas de personalidade jurídica de direito público, de patrimônio próprio, autonomia administrativa e as autarquias são criadas por lei específica. Para exercer competências próprias do Estado. A Maria Silva Zanella de Pietro diz que a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de auto-administração e desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. A autarquia é criada por lei, mas ela não cria leis, ela não é uma pessoa política, ela atua com os poderes do Estado dentro dos limites da lei. É a personificação do serviço. Quando criada, ela recebe os poderes, privilégios e restrições também. Ela herda poderes, privilégios e restrições próprios do Estado. Ela, por ser criada pela pessoa política, pelo ente da administração direta, poderíamos dizer, ela também sofre o controle dessa pessoa política que a criou. Elas são vinculadas. O inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 200 de 67 define a autarquia como o serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requerem, para o seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Há algumas espécies de autarquias que podem ser uma autarquia comum ou ordinária, que é aquela que não apresenta nenhuma peculiaridade, nada diferente além daquilo que foi estabelecido no Decreto-Lei 200 de 1967. As autarquias sob regime especial são aquelas que, diferentemente das comuns, possuem alguma peculiaridade além do, digamos assim, do conceito que foi estabelecido. O conceito de autarquia estabelecido no Decreto-Lei 200 de 1967. A autarquia fundacional é simplesmente uma fundação pública instituída diretamente por lei específica, com personalidade jurídica de direito público. A rigor, a distinção entre autarquia e fundação pública com personalidade jurídica de direito público é meramente conceitual. As autarquias são definidas como um serviço público personificado, em regra, um serviço típico do Estado, enquanto as fundações públicas são, por definição, um patrimônio personalizado, destinado a uma finalidade determinada de interesse social. É isso que a torna uma autarquia fundacional uma fundação pública que é chamada de autarquia fundacional por exercer um serviço que atende ao interesse social. A figura dos consórcios públicos ou associações públicas é expressamente referida no artigo 41 do Código Civil, no seu inciso 4º. Os consórcios públicos são uma espécie de pessoa jurídica que é disciplinada na Lei 11.107 de 2005 e podem ser constituídas sob a forma de associações públicas. Nesse caso, os consórcios públicos são considerados como uma autarquia, quando instituídos sob forma de associação pública. Quanto à criação e à extinção das autarquias, é necessário se observar o disposto no artigo 37 da Constituição Federal,
no seu inciso 19. Na esfera federal, por força do artigo 61, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha E, a criação das autarquias é de iniciativa privada do Presidente da República. Igualmente, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, a criação das autarquias é de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A extinção, da mesma forma, depende de lei específica e, em respeito ao princípio da simetria das formas jurídicas, ela é igualmente extinta pelo chefe, por iniciativa do chefe do Poder Executivo. Há de se ressaltar, porém, que, em algumas hipóteses, as autarquias podem também ser criadas por iniciativa do Poder Legislativo e até do Judiciário. Quanto à natureza jurídica da autarquia, ela é uma entidade administrativa, é uma pessoa jurídica diferente da pessoa que a criou. A personalidade da autarquia inicia com a vigência da lei específica que a criou. Nenhum decreto ou ato cria a autarquia. Eles podem regular o seu funcionamento, mas as autarquias não podem ser criadas por decretos ou atos administrativos internos, enfim. Com a criação da lei instituidora, ela adquire formalmente a sua personalidade. Isso não quer dizer que ela já vai vir ao mundo com uma execução prática das suas finalidades. Ela já não, a simples criação formal da sua personalidade não implica no seu funcionamento prático, na execução das atividades às quais ela é destinada. O patrimônio da pessoa jurídica inicia-se com a transferência de bens do ente federado que criou, de bens móveis e imóveis. E, quando extinta, todo o seu patrimônio é incorporado ao ativo da pessoa política que a criou. O Código Civil, no seu artigo 98, dispõe que são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencer. Como bens públicos, eles são sujeitos aos privilégios e restrições inerentes a esses. A imprescritibilidade é um deles, perante a qual não podem ser adquiridos mediante os bens da União, os bens das autarquias não podem ser adquiridos mediante o uso cambial. E no caso da inviolabilidade, a execução judicial contra as autarquias está sujeita ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição. Para a alienação dos seus bens imóveis, é necessária a prévia autorização legislativa, que deve ser precedida de licitação. Pois bem, as autarquias exercem atividades típicas da administração pública, como o próprio Decreto-Lei 200 de 1967 dispôs. Elas exercem serviços públicos em sentido amplo. A atividade de interesse social, basicamente, que envolve prerrogativas públicas, por exemplo, o poder de polícia. Ou, também podemos falar em serviços do Estado que exigem especialização, organização própria, administração mais ágil e pessoal especializado. Alguns exemplos de autarquias são o Banco Central do Brasil, o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, o Instituto Nacional de Valorização da Reforma Agrária, a Comissão de Valores Imobiliários, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Todos exercem funções típicas da administração pública, têm uma finalidade específica, uma finalidade pública. O Instituto Nacional de Seguridade Social, por exemplo, serve para garantir, para concretizar, para materializar o direito à seguridade social, o direito constitucional. De igual forma, o IBAMA, que serve, cuja função é materializar, concretizar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, também o direito constitucional. Os atos das autarquias são atos administrativos. Como atos administrativos, atos da administração pública, nesse caso direto, mas da administração pública,
têm os mesmos, aliás, necessitam os mesmos requisitos de validade dos atos administrativos, de forma geral, que são a competência, o objeto, a forma, a motivação, o motivo e a finalidade. E os atributos, de igual forma, a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade e imperatividade. Os contratos, obras, serviços, compras, alienações contratadas com terceiros são objetos de contratos administrativos. E os contratos estão sujeitos ao regime de direito público e para todos exige-se licitação prévia, salvo exceção expressa em lei. Quanto ao orçamento das autarquias, suas receitas e despesas integram o orçamento fiscal, que é uma parte da lei orçamentária anual, a qual está prevista no artigo 65 da Constituição, parágrafo 5º, no seu inciso 1º. O regime pessoal, que é necessário entender a respeito do regime pessoal das autarquias, é que ele é estatutário. Já houveram alterações na lei, inclusive na Constituição, no dispositivo que dispunha sobre o regime pessoal das autarquias, mas agora o que, inclusive, após várias discussões que chegaram no STF, determinou-se que o regime pessoal das autarquias é estatutário. Para nós termos uma noção melhor sobre isso, nós podemos verificar a redação original do artigo 39 da Constituição, a emenda constitucional 19 de 98, antes, aliás, a lei 8.112 de 1990, que era o que regulava o regime pessoal, depois da emenda constitucional, dois regimes de pessoal, o seletista e o estatutário, eram vigentes para as autarquias, mas, por fim, definiu-se que o regime é estatutário. Não é mais possível a contratação concomitante de servidores públicos e empregados públicos pelas administrações diretas, autarquias e fundações públicas das pessoas políticas, uma vez que voltou a vigorar a existência da adoção de regime jurídico único para o pessoal permanente nesses órgãos e entidades administrativas. No âmbito da União, de todos os Estados-membros e do Distrito Federal, o regime jurídico único é o estatutário. Independentemente da época do regime jurídico vigente, tendo visto o artigo 39 da CF ou a emenda constitucional 19 de 98, o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal sempre exigiu a realização de concurso público e sempre foi vedado, de acordo com o inciso 17 do artigo 37 da Constituição Federal, sempre foi vedado a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas. A nomeação e exoneração dos dirigentes e das autarquias é prevista na lei no instituto específico. A competência para nomeação na esfera federal é privativa do presidente da República. Pode ser exigida, em alguns casos, prévia nomeação profissional federal, como, por exemplo, aprovação para o presidente do Banco Central, presidente e diretores do Banco Central. Para a exoneração dos dirigentes, não se exige aprovação legislativa. Isso foi objeto de discussão em uma ADI contra o Estado de Roraima, e o STF decidiu que não se pode exigir prévia aprovação legislativa para a exoneração do chefe executivo. Para a exoneração dos dirigentes das autarquias. De igual forma, assim como a nomeação dos dirigentes é de iniciativa do chefe executivo, a sua exoneração também é, tanto para autarquias da União, quanto dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. As autarquias têm capacidade exclusivamente administrativa. Elas não criam de forma inaugural regras jurídicas de auto-organização. Elas só as seguem, administrando a si mesmo dentro das regras já postas.
a sua relação com o seu ente estatal, ou o seu ente estatal instituidor, a pessoa política que instituiu, não é de subordinação, não há hierarquia. Porém, a pessoa política que institui exerce sim sobre ela o chamado controle finalístico. Caso a autarquia não esteja correspondendo com a sua finalidade, não esteja atendendo ao fim para o qual ela foi criada, a pessoa política pode tomar medidas para que ela volte a perseguir os objetivos para os quais ela foi criada. Assim como ocorre com toda a administração pública, a atuação das autarquias é passiva, está sujeita a um irrestrito controle judicial quanto à legalidade e à legitimidade dos seus atos. Esse controle é exercido uma vez que haja a provocação de algum legitimado. Os atos das autarquias são, de regra, atos administrativos. Elas podem praticar atos de autoridade, e esses atos de autoridade são passíveis de controle judicial de legalidade mediante mandado de segurança. Na gravação em sala, nós falamos sobre o controle judicial e agora trataremos sobre o juízo competente. As autarquias federais, nos litígios comuns, sendo elas autoras, réis, assistentes ou oponentes, têm suas causas processadas e julgadas na Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal. Os mandados de segurança contra atos coatores praticados por agentes autárquicos federais também são processados e julgados na Justiça Federal. O Supremo Tribunal Federal consolidou, em sua jurisprudência, o entendimento de que se aplica às autarquias federais a regra de competência disposta no parágrafo 2º do artigo 109 da Carta da Constituição Federal de 98, nos termos do qual as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa ou ainda no Distrito Federal. No caso de autarquias estaduais e municipais, não há forma específica, portanto, as causas de que participem serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, assim como são os mandados de segurança impetrados contra os atos coatores dos agentes públicos das autarquias estaduais. Quanto às lides envolvendo questões de pessoal, os litígios funcionais entre servidores públicos estatutários e autarquia federal serão processados e julgados pela Justiça Federal. Se forem servidores públicos estatutários de autarquia estadual ou municipal, as questões funcionais serão processadas e julgadas na Justiça Estadual. Essas regras valem também para os agentes públicos contratados por tempo determinado e, em qualquer hipótese, se os envolvidos forem empregados sujeitos à CLT, isso é, contratados sob regime trabalhista, os litígios entre o trabalhador e a autarquia federal, estadual ou municipal serão processados e julgados pela Justiça do Trabalho. As autarquias gozam de alguns privilégios processuais. Por exemplo, prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, salvo se houver prazo próprio diverso, que é aplicável a elas, expressamente estabelecido em lei. Isenção de custas judiciais, não excluída, entretanto, a obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora. Dispensa de exibição de instrumento de mandato em juízo pelos procuradores do seu quadro de pessoal para a prática de atos processuais. Também a dispensa de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno e de depósito prévio para a interposição de recursos. Outro exemplo é a não sujeição a concurso de credores ou a habilitação em falência, liquidação, recuperação judicial, inventário ou arrolamento para a cobrança de seus créditos. Há somente o concurso de preferência entre pessoas jurídicas de direito público, com prioridade para as federais, seguidas das estaduais e distritais, e então as municipais. Dívidas e direitos em favor de terceiros contra autarquias prescrevem em 5 anos. O prazo prescricional pode ser suspenso e interrompido nas mesmas situações aplicáveis às ações em geral previstas pelo CPC. A interrupção da prescrição, no entanto, só pode ocorrer uma vez, e cessada a causa da interrupção, o recomeço do prazo está sujeito à regra especial, seja ela que o prazo recomeça a correr pela metade, isso é, 2 anos e meio. Para maiores informações a esse respeito,
ver súmula 383 do STF. As autarquias gozam da chamada imunidade tributária recíproca, que veda a instituição de impostos sobre o seu patrimônio, suas rendas e sobre os serviços que elas prestem, desde que os serviços estejam vinculados às suas finalidades essenciais ou ao objetivo que destas finalidades decorram. Nos termos literais do texto constitucional, a imunidade só protege o patrimônio, a renda e os serviços vinculados aos fins institucionais específicos da autarquia ou a outros derivados destes. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, tem decidido que a imunidade também alcança a exploração pela autarquia de atividades estranhas aos seus objetivos próprios, desde que a renda decorrente dessa exploração seja integralmente destinada à manutenção ou ampliação das finalidades essenciais da entidade. As autarquias responderão pelos danos que seus agentes, na qualidade de agentes, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Essa regra constitucional sujeita as autarquias à responsabilidade civil ou extracontratual objetiva, na modalidade risco administrativo. Significa que a autarquia terá que indenizar danos patrimoniais, morais e estéticos que seus agentes, atuando, novamente, nesta qualidade, causem a um terceiro, independentemente de terem agido com dolo ou culpa. Poderá eximir-se da responsabilidade se provar culpa exclusiva de quem sofreu a lesão ou que o dano decorreu de alguma excludente admitida, a exemplo do caso fortuito ou da força maior. Condenada a indenizar, caso a autarquia seja condenada a indenizar, ela tem ação regressiva contra o agente causador do prejuízo, mas a ação só será julgada procedente se a entidade provar que este agiu com dolo ou culpa. A responsabilidade extracontratual do agente é subjetiva na modalidade culpa comum.